Ok, beleza. Vamos lá. Bom. Como diz a todos, vamos iniciar. Vou fazer aquelas orientações iniciais que todo mundo, né, alguns já ouviram, mas a gente sempre está relembrando, né? Durante as explanações, deixar as câmeras ligadas, guardar o momento de interação e escrever as dúvidas, né, no chat. Tá aí a habilitação do computador, né, onde tem o balãozinho para acionar o chat, pedir a palavra, ligar e desligar o microfone, né, ligar e desligar a câmera, ao terminar, clicar aí no telefone vermelhinho para sair da reunião. Aí a ambientação do smartphone, né, que é semelhante ao computador, muda algumas coisinhas, mas também é bem intuitivo, dá para a gente determinar nos 3 pontinhos, né, o lugar de pedir a palavra, levantar a mãozinha, ligar, desligar o microfone, ligar, desligar a câmera, e lá em cima escrever no chat, tá? E aí nós começamos com a pauta do dia aí. Então eu vou convidar a professora, a supervisora Daniela, que vai fazer uma abertura nesse momento do nosso ATPC. Dani, por favor, passa a palavra. Obrigada, Ricardo. Só uma pergunta, tá conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Então tá bom. Bom dia a todos, né, todos os colegas presentes aqui na nossa manhã formativa. É uma alegria, né, recebê-los e hoje um dia mais que especial, né, pois comemoramos o nosso dia, que é o Dia dos Professores. Então, sintam-se, né, abraçados e acarinhados por toda a equipe aqui da diretoria de ensino da região de Miracatu. Saibam que nós temos muito orgulho, né, de todos vocês e de tudo que vocês desenvolvem em nossas escolas, tá? E para iniciarmos, né, essa manhã, eu escolhi uma mensagem, tá, em homenagem a todos vocês, professores. Novamente, sintam-se acarinhados, gratidão por tudo, né, e por cada um de vocês. Então, essa mensagem chama-se Semeador de Sonhos. Tá? Conta-se que há muitos anos atrás, um professor, encontrando um grande sábio que visitava sua cidade, perguntou-lhe: Mestre, como posso me tornar um professor inesquecível, que inspire e transforme a vida de cada um aluno que passa em seu caminho? O mestre, então, olhou nos olhos, tocou levemente nos seus ombros e disse: O segredo para se tornar um professor inesquecível é ver a escola como um jardim. Os alunos são a terra desse jardim e aqueles que os ensinam, seus jardineiros. Cabe então ao professor semear nesta terra a vida em seu modo mais intenso e depois cuidar para que cada vida cresça, alimentando-a com a esperança que em cada coração de professor é infinita. É essa a missão maior de quem ensina: semear, 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 para ser feliz, feliz, feliz. Todo aquele que é capaz de ensinar e entender essa lição tem o dom de se tornar inesquecível na vida dos alunos que passarem por seu caminho. Então, nós temos certeza que vocês são esses semeadores, esses jardineiros, né, que afofam essa terra, essas sementes que estão nas nossas escolas para que elas frutifiquem e deem ótimos frutos. Vocês fazem a diferença na vida desses nossos alunos. Então, em nome dessa diretoria, gratidão a cada um que nas suas escolas
principalmente nesse momento atípico, tem se reinventado, tem transformado, né, tem buscado novas opções, não tem deixado realmente esses alunos em terras que não inférteis, né? Pelo contrário, tem procurado, em meio a tantas adversidades, muitas vezes aos espinhos que nos encontramos, transformar essas sementes em lindas flores, né? Parabéns a cada um de vocês. A nossa dirigente hoje não pôde estar presente aqui, devido a uma agenda de compromissos, mas, assim, em nome de toda essa diretoria, gratidão a cada um de vocês. Obrigada, Ricardo, e eu passo a palavra. Obrigado, Dani, pelas palavras. É um jardim mesmo que nós devemos cuidar dia a dia, porque só dessa forma a gente vai melhorar o mundo como um todo. A responsabilidade maior é nossa, e educadores. Vamos dar continuidade. Então, assim, eu tinha colocado uma sensibilização, né, já no ATPC, e coloquei essa mensagem aqui. Ao professor com carinho. Mestre é aquele que caminha com o tempo, propondo a paz, fazendo comunhão, despertando sabedoria. Mestre é aquele que estende a mão, inicia o diálogo e encaminha para a aventura da vida. Não é o que ensina fórmulas, regras, raciocínios, mas o que questiona e desperta para a realidade. Não é aquele que dá de seu saber, mas aquele que faz germinar o saber do discípulo. Mestre é você, meu professor amigo, que me compreende, me estimula, me comunica e me enriquece com sua presença, seu saber e sua ternura. Eu serei sempre um discípulo na escola da vida. Obrigado ao professor, a todos os professores. E pensando, né, a gente sempre pensa em mensagem, né, a gente quanto professor. Mas desde 2001, quando eu iniciei na sala de aula, a primeira vez que eu entrei, ao qual era a escola de Pedro Barros, aí Pedro Barros, tremi nas pernas em ver os alunos na sala pela primeira vez, e eu ali na frente, e vou confessar, foi assustador. Mas hoje a gente vai se adequando, vai se adaptando, vai aprendendo, e ainda tem muito que aprender. E como às vezes as falas da gente agradecer, né, professor, passar mensagem, nada melhor do que o aluno. E a escola estadual Bairro do Engano gentilmente cedeu, né, um vídeo produzido por uma aluna e nós gostaríamos de compartilhar com vocês esse dia. Está sem som, pessoal? Está sem som? Tá sem som. Tá, Ricardo. Aí. Tá com som? Tá muito baixo, Ricardo. Dá para aumentar mais? Que não. Só um minutinho. Olá, meu nome é Yara dos Santos, tenho 14 anos, estudo na EE Bairro do Engano e curso o nono ano. Trouxe hoje para parabenizar os professores Quero parabenizar a vocês por tudo que vocês fazem com os alunos. Primeiramente, vocês fazerem o que é para o curso, que é dar aula,
Tá baixo, Ricardo. Não dá pra ouvir nada. Eu também não estou ouvindo, não. Será que o som é lá que tá ruim? Eu acho que é o deles lá. Depois, Simone, finalizando, coloca pra gente. Pessoal, vou diminuir um pouquinho. Então, o som ficou baixo, mas é por causa da transmissão do vídeo. Então, assim, eu vou reeditar ele, vou aumentar o som e aí coloco no grupo. Pode ser, pessoal? Tá? Desculpe aí, mas Tudo bem. ficou baixo mesmo. Tudo bem? Então fica aí, pessoal, a mensagem para o Dia dos Professores. Lamento pelo vídeo estar baixo, tá? Nesse mês também nós comemoramos o Outubro Rosa, né, pessoal? O mês de prevenção ao câncer de mama. Então, vou ler uma mensagem para vocês. Mastectomia. Extirpa a privacidade, dilacera a fragilidade, desnuda a autoestima. Transforma a feminilidade, reconstrói as muralhas. Reconquista territórios de tropas vencidas. Refaz a intimidade e a autoimagem. Reinventa a convicção. Recorta, risca e ata. Desata os nós da força interior. Descarta os supérfluos sugadores do tempo. Enraiza a coragem. Conforta na esperança de um outubro rosa. Sutura a resiliência, a história, a convivência. Acomoda o todo, na gestalt do que foi, do que será. Há que sobreviver, superar. Resiste ao estranho, invasor que entre perdas e ganhos, na ciência, na fé, em ambas, não há de vencer na dor, porque é muito mais forte do que o câncer de muito se fala, pessoal, do Outubro Rosa, né, do câncer de mama, né, nesse mês, né, que foi feito várias campanhas e nós sabemos que isso não é apenas exclusivo das mulheres, né? Existem também situações em que homens também desenvolvem câncer de mama, em pequena porcentagem, mas desenvolve. Tendo como conhecimento assim, o pouco que a gente conhece sobre a genética, né? A gente sabe que é algo muito silencioso. Então, a prevenção, né, sempre por enquanto, é o melhor remédio. Para os primeiros toques, sentiu algo diferente, procurar um especialista. Para quem já teve alguém na família com essa situação e acompanhou, é muito complexo, porque às vezes você faz em um dia, você não tem nada, no outro aparece. E aí, quando você percebe, as coisas estão muito avançadas. Então, essa campanha, ela não é só de um dia, só de um mês. Ela é constante. Orientar, falar, divulgar, salva muitas vidas. E a gente vê que hoje em dia não há mais escolha se é jovem ou adulto, ou uma pessoa, né, com uma idade mais avançada. Em qualquer época, pode vir a aparecer. E
o apoio, o pensamento positivo em situações como essa é o melhor remédio, porque temos que cuidar daquelas pessoas que nós amamos. E sempre, sempre dar o máximo de informação, mesmo que aqueles que não acreditam, né? Que pode ser um dia ele, mas a gente tem que fazer essa divulgação e sempre trabalhar da melhor forma para que a gente vença essa luta. Vamos dar continuidade. Pensando nisso, pessoal, no dia de formação da TPC de hoje, de Ciências da Natureza, nas últimas aulas do Centro de Mídia, né, não a última, né, porque a última entrou na questão de Mendel, né, a teoria de Mendel, né, da genética, né, da hereditariedade. Nós trabalhamos no ATPC passado da transcrição e tradução de proteínas, né, do DNA, que se nós analisarmos, né, um pouco a relação câncer de mama, nós sabemos que aquilo que nós passamos para os alunos relacionado às bases nitrogenadas, sobre a divisão celular, mitose, meiose, né, que o nosso corpo é um constante metabolismo, e esse metabolismo surge novas células, recupera-se tecidos, o corpo está em constante transformação e recuperação, e a gente sabe que essa codificação, né, se do DNA, se houver um erro, gera aí um câncer, né? Células, vamos dizer assim, defeituosas, elas acabam originando o câncer. Então, assim, pensando nisso, resolvi tentar um aprofundamento, né? Pensando em aprofundar um pouco o assunto, fazendo a seguinte pergunta: se eu fosse aluno, poderia perguntar, professor, mas por que eu preciso aprender uma tabela onde eu tenho um monte de códigos, né? E que significado tem isso para mim? Por que eu tenho que entender que aminoácido virar proteína, que proteína ela tem uma função no organismo, o que tem a ver com a divisão celular, o que isso pode ser benéfico à humanidade, de que forma isso se aplica no meu dia a dia. Então, pensando nisso, eu busquei, né, as aulas, né, do Centro de Mídia, a continuidade e da aula trabalhada. Então, para só relembrando, né, do DNA proteína, tradução parte 2, aí a habilidade, que era descrever o processo da síntese de proteínas acionando diferentes tipos de RNA por meio de texto, esquemas explicativos e reconhecer a existência de um código genético universal, pelo qual a sequência de bases do DNA é traduzida em uma sequência de aminoácidos na proteína. E aí o conteúdo era transcrição, tradução e síntese proteica. Então, relembrando, desculpe, foi colocado o esquema do DNA-proteína, né? Um esquema onde mostra a fita DNA, as fitas codificadoras, RNA mensageiro, o RNA ribossômico, né? Do RNA transportador, o que era um anticódon, o que era um códon, que essas lincas de base nitrogenadas originam aí através da passagem do RNA mensageiro ao RNA transportador, determina o aminoácido. O aluno deveria entender essa relação da tabela, né, de cada trinca, ele consultar a tabela e essa tabela ia determinar o aminoácido formado e esse conjunto ia formar uma determinada proteína com uma função no nosso organismo. Aí o que ele pretendia, né, com a aula, e aí relembrando que no núcleo ocorre a transcrição e no citoplasma
a tradução do DNA. Bom, se eu estiver indo muito rápido, por favor, me avise. E aí, culminou aí, né, durante as semanas, né, aí passadas, o Prêmio Nobel de Química, né, não foi direcionado à biologia, mas a Emanuela, acho que é Carpenter e Jennifer Lund, né, não sei falar o sobrenome dela, ganharam o Prêmio Nobel de Química, né, no desenvolvimento de uma maneira aí de modificar o DNA aí através do CRISPR. E aí, pensando nisso, mostrar o real no dia de hoje, né, para o aluno, olha, tá vendo? Nós estamos falando de DNA, de RNA, e nós estamos aí em constante transformação na engenharia, né, genética, né, na mudança aí, na manipulação do DNA. E aí, é uma área com um grande avanço e cada dia mais em tendência de crescimento, porque isso está diretamente ligado à medicina, à indústria, à agropecuária e assim por diante, várias aplicações. Então, tentar desenvolver no aluno, mostrar para eles subsídios que aguçem a curiosidade deles. Por exemplo, uma dinâmica que acontece no mundo hoje. Duas mulheres que se conheceram no seminário, né, a Emanuela e a Jennifer, uma dos Estados Unidos, outra da Inglaterra, salvo me engano, que tiveram uma ideia inicialmente e depois, juntas, mesmo distante, trabalharam em prol de uma pesquisa que culminou aí no prêmio, que por trás disso aqui também, né, tem outros laboratórios, tudo mais, uma patente, que não vem o caso, mas que desenvolveu essa técnica. E aí nós avançamos, né, porque a capacidade de a gente cortar um DNA, né, revolucionou, né, as ciências. A manipulação genética, a engenharia genética, a aplicabilidade dela hoje, em algumas áreas, é fundamental, principalmente na medicina. Então, mostrar para o aluno, ó, quando isso aconteceu, em que época aconteceu, é uma coisa tão nova, só agora em 2020? Não, né? A gente sabe que desde 53, com o desenvolvimento da estrutura de DNA por Watson Crick, né? As coisas vieram evoluindo, o reconhecimento do DNA, as bases que nós conhecemos, e a tecnologia do RNA recombinante culminou com a insulina na década de 70, né? Que antigamente nós sabemos que a insulina era tirada do quê? Do pâncreas, né? De animais que eram abatidos, e aí essa insulina ela tinha vários efeitos colaterais, tá? Aí veio a clonagem da ovelha, né? Da Dolly, né? A corrida, né? Para o sequenciamento, né? Do genoma humano. Quem aí da mesma época, 2001 para frente, aquela corrida, né? Que a gente abria os jornais aí, tinha as revistas falando dos dois laboratórios que estavam correndo em relação a fazer o mapeamento do genoma humano, a produção de plantas transgênicas, né? Que hoje, qualquer embalagem, nós temos aí o símbolo, né, dos transgênicos, né? Hoje em dia, dificilmente se encontra algo que não seja transgênico. E vai saber há quanto tempo, né? Os alunos é capaz de perguntar, professor, será que nós já nos alimentávamos com alimento transgênico que nós não sabíamos, né? Só porque não tinha um símbolo transgênico? E os testes, né, genéticos dentro da medicina. E aí, uma pergunta que pode mais... O que nós podemos aprofundar, né? No caso, desenvolver, né, o trabalho falando da enzima, né, de restrição, que é um método de cortar, né, o DNA para nós fazermos a ligação daquilo que nos interessa, daquela sequência que vai produzir um produto final que vai gerar aquele produto de interesse para nós. E aí, a descrição, coloquei uma descrição aí da enzima de restrição, uma enzima de restrição de nuclease. Restrição é um tipo de nuclease que criva a fita dupla de DNA sempre que identificar uma sequência particular de nucleotídeos, que seja o sítio de restrição. Que, no caso, a função natural, né, é proteger o DNA bacteriano
de um DNA exógeno, né? Ou seja, nós vamos lembrar um pouquinho da estrutura da bactéria, né? A bactéria, ela tem os plasmídios dentro dela que tem seu DNA próprio, né? E nós temos vírus aí que infectam, né? Como bacteriófago que infecta essas bactérias, injeta o DNA no centro da bactéria e a intenção é o quê desse vírus? É colocar a fita dele e comandar, né, a síntese proteica ali e desenvolver o material até que aquela bactéria morra e vai contaminar outras, né, com aquele material genético. E aí, uma das que nós conhecemos na área de biologia, que a gente estuda muito, sempre ela está nos livros didáticos, é a Escherichia coli, né, que é a primeira enzima que foi identificada para que pode desenvolver, né, fazer esse tipo de trabalho, né. Na verdade, desenvolver os cortes, né, coesivos do DNA. E aí tem aí desculpa aí, não passei, mas aqui na nomenclatura, né, BAN-H6, né. O BAN aí, no caso, seria a espécie, né, da bactéria. O H seria a cepa e o 3 a técnica, né, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira técnica. Então, uma enzima de reação, ela faz o quê, né? Ela pega as duas fitas de DNA, corta, né? Se vocês olharem aí na imagem, nessa sequência aí de DNA, ela corta essas duas fitas numa sequência aí de nucleotídeos que, se a gente conseguir pegar um material, fazer com que ela se encaixe, ela vai produzir o produto final, no caso aí, como aconteceu no exemplo mais comum aí para nós, é a insulina, tá? Aí, os plasmídios, né, como eu falei antes, né, que são células que são moléculas de DNA, né, que tem naturalmente nas bactérias também, duras, e portam um gene de resistência a antibiótico. O que isso quer dizer? O aluno poderia perguntar assim, mas professor, nós injetamos aí um DNA num plasmídio, numa bactéria, mas como que nós vamos desenvolver esse material? Se ele tem a resistência a um determinado antibiótico, ele pode colocar na placa lá de Petri, né, no laboratório, aquele antibiótico que vai matar a bactéria que não foi modificada, né? E aí não vai alterar, não vai matar o plasmídio que é do nosso interesse, né? Que está lá com aquele DNA que aquela fita que nós injetamos, né? Colocamos na sequência do nosso interesse. Então, ele vai resistir ao antibiótico e vai depois multiplicar essas bactérias, né? Na placa. É aquele princípio, né? Se a gente pensar assim, de uma forma simples, pode relacionar assim, olha, sua mãe não foi ao médico, o médico não prescreveu o antibiótico, você tem que tomar de 12 em 12, então 12 horas certinho. Por quê? Porque senão determinadas bactérias, se você tomar errado, elas vão ficar mais resistentes. Então pode ser feita uma explicação nesse sentido. E aí o bacteriófago, né, que nós conhecemos bem, né, que parece uma espaçonave, não tem uma imagem dele aqui, mas muita gente vai lembrar, né, que ele parece uma espaçonavezinha, né, que tem um rabo e ele se instala em cima da bactéria e injeta o vírus, né, que o seu material genético entra, vamos dizer assim, dominaria a maquinaria genética, a síntese proteica ali, matando uma bactéria, né? Muito usados na engenharia genética. Aí o porquê, né? A reconstrução do microorganismo recombinante, né? A obtenção do DNA ser clonado, a preparação do vetor, a ligação com o inserto e a transformação da bactéria.
E aí eu coloquei para vocês um exemplo, né? Um exemplo do DNA recombinante. Então, aí está a sequência, vou passar mais um slide. Então, observe aí que nesse desenho nós temos a sequência, né, genética, aí a enzima corta, né, o plasmídio, e aí pegamos a fita de interesse. Observe que as bases nitrogenadas adenina, timina, timina, né, dos lados de uma fita a outra, né, são complementares, e aí nós injetamos o DNA, aí no caso, complementar, né, no caso aí que tem as mesmas bases, mas que é do nosso interesse, que vai produzir um produto que nós precisamos. Aí ele se liga e forma uma molécula, uma célula nova, aí uma nova molécula que vai produzir um material de interesse para nós. Aí eu coloquei a, a sequência numa fórmula de vídeo, né? A molécula de DNA circular, um plasmídio circular, né? Vai cortar, né? Fazer a clivagem, corta, né? Aí as extremidades são coesivas, complementares. Pegamos o material, né? Fazemos o anelamento, colocamos na bactéria, fazemos a ligação novamente com a ligase, uma outra enzima para como fosse colar, e aí nós temos a inserção de uma célula hospedeira e essa célula vai começar a desenvolver esse material genético e produzindo aí o produto de interesse, tá? Como no caso aí o exemplo que nós estamos usando mais a insulina. Aí um outro exemplo, tá? Da mesma situação anterior, só que um ponto de vista assim mais, uma imagem mais legal para os alunos entender, né? O processo, que aí ele vai conseguir visualizar ali com as bases nitrogenadas, aqui só uma figura para demonstrar aí o recorte e a colocação do novo DNA e o processo do desenvolvimento do material genético que nós precisamos. Aí o plasmídio, a zona de clivagem, né, a inserção do gene da insulina, né, a sequência genética que vai produzir a insulina na bactéria, no plasmídio. Aí o plasmídio recombinante gera, ele vai começar a produzir, né, a insulina. Aí no caso a bactéria Escherichia coli, que é nosso material de interesse. A princípio a clonagem, né, de molecular DNA recombinante, aí a mesma, é uma mesma situação, mas com uma outra imagem, né, que pode ser também utilizada. Lembrando que esse material fica disponível lá no temário para todos vocês, se houver interesse. Enzima de restrição, na Record DNA, né, de interesse. Mesma imagem, aí o vetor do plasmídio, cortou o DNA, encaixa, através da ligase, o DNA, né, de interesse que nós colocamos, ele se combina e forma, né, o produto. E aí está a visão, né, do processo de divisão, né, celular da bactéria, né, a introdução do vetor até o final da clonagem. E aí uma visão de uma placa de PET, né, que nós temos aí os que são de interesse, os que não são de interesse, que serão descartados, mortos por antibiótico, e a reprodução. Aí elas vão crescendo, aí nós temos a proteína que ela foi purificada e produzindo a nossa proteína de interesse, no caso, a insulina, né? Que aí é uma grande revolução, principalmente no tratamento, né, da diabetes, que é algo que vem crescendo cada dia mais. Bom, aí nós temos outros itens que se desenvolveram, né, com o uso, né, como eu iniciei a fala lá atrás, a plantas com inseticidas, né, tá aí um uso pioneiro, economicamente importante, aí em genética de plantas que produzem seus próprios inseticidas. A bactérias Bacillus thuringiensis produz naturalmente uma proteína conhecida como toxina beta, né, BT, letal para muitos insetos.
Essa toxina é particularmente atraente como inseticida porque é específico para alguns insetos, degradada rapidamente no ambiente e não tóxica para os humanos e outros animais. Nós vemos isso muito, salvo me engano, na soja, né? Na soja e em outras plantas, né? Que já tem essas modificações, elas são muito mais resistentes, né? A, a, a pragas, e aí tem dado ao Brasil aí o patamar dentro da agricultura muito grande em relação à produção de soja. Aí nós temos a produção do leite também, que é uma outra modificação, né, usando essas técnicas. A somatotrofina bovina recombinante, amplamente usada nos Estados Unidos para aumentar a produção do leite, né, no gado leiteiro. Aí nós temos também a aplicação da manipulação genética, né, dentro da terapia genética, que em algumas desordens genéticas, os pacientes não possuem a forma funcional do gene particular. A terapia gênica tenta fornecer uma cópia normal do gene para as células do corpo do paciente e é utilizado no tratamento da fibrose cística. Aí também nós temos aí o hormônio de crescimento, né, o GH, né, que algumas crianças não têm, né, não produzem muito pouco, e hoje nós conseguimos ter esse hormônio e fazer a administração e as crianças terem um desenvolvimento adequado. Aí os anticoagulantes, né, ativadores de plasminogênio tecidual, ativam a plasmina, enzima que dissolve os trombos, usado no tratamento de derrames, prevenção de coágulos sanguíneos e ataques cardíacos. Então, assim, pessoal, hoje, né, pensando no próprio Enem, né, e pensando na terapia, né, genética como um todo, né, no DNA como um todo. Essas tecnologias, né, de manipulação genética, né, nós temos aí, se vocês tiverem interesse, nós temos o GBank. Vou colocar para vocês uma atividade, não sei se vocês conhecem, que pode ser trabalhada com os alunos, e também pode fazer uma provocação, né, ou um trabalho, uma discussão com eles, né, em grupo, mesmo de forma remota, porque ao mesmo tempo que é magnífico a engenharia genética, ela é, de certa forma, assustadora. Por quê? Nós sabemos que nós hoje podemos manipular, a gente recorta, né? Tem o GBank, né? O banco genético. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem aí N organismos, né? Micro-organismos estudados com seu sequenciamento genético feito, ao qual a pessoa pode pesquisar o número de bases, os tipos das bases, as técnicas que foram utilizadas para estudar e a sua aplicação em determinadas áreas, desde a agricultura até a medicina. Mas aí entra aquela questão, né? Por exemplo, no caso aí das duas mulheres que ganharam, né, o Prêmio Nobel de Química, né? No caso, a Emanuele e a Jenny, a gente sabe que existe toda uma questão ética atrás disso, né? Teve um chinês que foi processado por usar essa técnica com embriões humanos. Então, até que ponto nós podemos usar isso, né? Não vamos trabalhar com base soja, não vamos falar de engenharia genética, não vamos falar de plasmídio, nós não vamos falar da produção de insulina, mas nós podemos colocar até que ponto isso é interessante, até que ponto nós temos controle sobre isso. Nós sabemos que dentro da genética nós temos a variabilidade, nós temos as mutações. Aquilo que está no nosso controle, ótimo. Mas e aquilo que não está? A recombinação genética não está no nosso controle. Nós somos um processo de evolução. Nós somos organismos que a cada dia, a cada geração que nós temos de pai para filho, nós somos o mesmo. O nosso material genético muda
algumas coisas melhoram, outras aparecem, né? Casos de doenças, né? Que nós temos aí quem vai agora tratando de Mendel, né? Que fala sobre hereditariedade. Nós temos alelos aí que ficam aí, genes que ficam aí inertes aí no nosso corpo há gerações. E de repente se manifestam em algumas doenças, né? Que são, assim, às vezes você tem 10 filhos e aparece em um. Ou aparece depois de 10 gerações e você vai conversar com ele, mas seu tataravô teve essa doença na família. Então, até que ponto, né, nós temos controle sobre isso? Será que nós mudamos geneticamente uma planta? Nós não estamos aí dando um final, né? Embora nós temos bancos genéticos, como que isso pode, né, afetar? Pode ser um tema aí para o Enem, né? Por que não, né? Como, se eu não me engano, né, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, a tecnologia do DNA recombinante, cai na prova, caiu no Enem, né? Aí pergunta, né, lá, um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, em parceria com iniciativas privadas. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir de pâncreas de animais abatidos. Aí tinha a fonte, né, a ciência hoje, né, que foi tirada. A produção de insulina pela técnica DNA recombinante tem como consequência. Aí tinha as alternativas, né? O aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno, a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos, o progresso na técnica da síntese química dos hormônios, o D, impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos, a criação de animais transgênicos. Essa questão até teve uma polêmica, né? Porque ficaram aí entre o item C e o item D, né? No caso, para o Enem, a alternativa mais correta é o item D. E o impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Então, pessoal, fica assim a minha sugestão, né, para a aula, né, de biologia, né, dando continuidade, fazendo aprofundamento. Vou passar a palavra a algum professor que queira fazer algum comentário, se já desenvolveu algum trabalho na sala de aula a respeito, né, na sala de aula, digo, de forma remota, né, que eu sei que excelentes professores aí desenvolvem um trabalho sempre relacionando a isso, né, e é um tema sempre atual, constantemente. Se a gente for aí pesquisar na Cielo, na FAPESP, nós temos aí no Google Acadêmico, nós temos vários artigos científicos a respeito dessas tesouras, né, entre aspas, genética, né, essa forma de você manipular um gene e produzir aquilo que é um produto de interesse, né, que seja uma resistência, um hormônio, né, um melhoramento numa planta. Então, é uma tecnologia que a tendência aí até a esperança de cura de doenças, né, raras, doenças muito complicadas, a quais remédios não surtem muito efeitos, trabalhando direto, né, vamos dizer assim, na fonte do problema. Passo a palavra para algum professor, se tiver interesse em comentar o assunto, fiquem à vontade. Alguém aí? Silvia? Silvia, você trabalhou alguma vez, Silvia, já essa questão da maquinaria, Silvia? Já trabalhei sim, Ricardo. Para nós, professores, às vezes se torna meio difícil fazer tipo de procedimento, né, mostrar para o aluno na escola. Mas, assim, através de vídeos, né, mostrar para os alunos como acontece, isso aí eu já trabalhei sim. Legal. Mais alguém, pessoal?
Ô, Ricardo, o Oi, Kaoru quer fazer a fala aí. passo a palavra, Caolo, fica à vontade. Olá, pessoal. Estou acompanhando aqui o conteúdo muito rico, tá? Muito interessante, né? Com foco em biologia, focando num tema relativamente complexo, tanto para alunos quanto para professores. Aí eu me recordo agora, Ricardo, eu não lembro, né? Se você estava com a gente. Vocês lembram que eu fiz uma parceria com a Unesp há uns anos atrás para a gente ir no laboratório de genética? Você estava com a gente já, Ricardo? Eu estava, Caolo, mas Eu lembro. na época, eu estava... eu não consegui conciliar o horário que vocês Era tinham sábado, feito. né? Era um sábado, eu tinha outros compromissos. Mas Eu eu lembro que queria foi fazer muito bom. eu queria fazer uma correlação, né, que a gente conseguiu por alguns anos fazer parceria com a Unesp de registro, né? E a gente teve essa oportunidade de entrar em contato com um laboratório verdadeiro, né, de biologia molecular, né? E assim, foi muito interessante porque a gente fez faculdade já faz algum tempo, a maioria, né? Sim. Já faz uns 15, 20 anos, né? E como as coisas evoluem, né? Eu queria fazer essa correlação. A gente trabalhava com algumas pipetas bem simples, né? Quando a gente foi lá trabalhar com a parte molecular, tivemos até dificuldade, né, de mexer nas pipetas novas, porque era muito sensível, né? Inclusive colocar lá o DNA nos buraquinhos lá, né, para fazer eletroforese de verdade, né? Nossa, era difícil. Você lembra, Silvia? A gente não conseguia ter Lembro. Nossa, era uma coisa assim sensibilidade para muito. colocar, entendeu? Mas Foi foi muito muito bom, viu? interessante a nossa prática, porque a gente está muito tempo, nós somos divulgadores de ciência, né? E às vezes a gente está um pouco distante da prática verdadeira da ciência, né? Aquela prática mesmo específica, né? E aí a gente teve essa experiência e a gente sentiu assim interessante, né? Porque eu mesmo faz tempo que eu não tinha visto mais aqueles aparelhos verdadeiros, né? Vamos dizer assim, né? A eletroforese, entender todo o processo, né? Na prática, a professora lá muito excelente, professora da Unesp, né? Que era até diretora na época, falando assim do preço, né? Dos reagentes, né? Que são caríssimos e são importados e tudo mais. Foi muito interessante. Só para fazer esse panorama e fechar com a questão pedagógica. Obviamente que às vezes a escola não vai conseguir proporcionar essas experiências. Porém, o que fica, né? Então, a gente relacionar com o cotidiano, mas também, pessoal, nunca se esquecer do aprofundamento, sabe? Mesmo que a gente não consiga proporcionar o contato real, né, com essas ideias, essas teorias, a gente nunca esquecer que, como posso dizer, a gente não pode subestimar o aluno, a gente tem que trazer o conceito real, os procedimentos verdadeiros e trazer também a complexidade, sim, porque o aluno é capaz de compreender a complexidade. Hoje, que nós vivenciamos, na verdade, é uma crise de atenção e de interesse, mas não de capacidade, né? Então, assim, os alunos são capazes de compreender essa complexidade, só que a gente tem que proporcionar. Em algum momento, esses temas da genética molecular, eles têm que ser abordados, né? Você falar da Escherichia coli, falar de uma série de... falar de plasmídio, falar de coisas um pouco mais complexas, né? Tesouras moleculares, acho que é algo que é possível, né? E talvez desperte o interesse do aluno também. A gente da ciência não pode também, como posso dizer, atenuar, mascarar os conceitos, né? Você tem que usar mesmo os termos corretos e com certeza vai gerar um interesse do aluno, né? Então era isso, gente. Eu agradeço aí e até mais. Kaoru. Só para completar o que o Kaoru falou, Ricardo, só um minutinho, desculpa, mas assim, é interessante para a gente da área das ciências, da biologia, quando a gente presencia alunos, ex-alunos nossos, fazendo cursos de farmácia, cursos voltados à nossa área, entendeu? Eu, por exemplo, tenho vários alunos, ex-alunos, que hoje são enfermeiros, são farmacêuticos, né? Assim, você acha interessante porque quando o professor se dedica na aula, ele mostra, né, que a biologia tem
outras visões além da parte ecológica, né, que geralmente a gente se prende muito nessa área ecológica, mas a parte da genética, você vê que os alunos se interessam e eles buscam, né, um profissionalismo nessa área. Eu acho interessante. Então, viu, Silvia e Cauro, assim, eu vou fazer das minhas palavras, né, a minha palavra e a de vocês também, porque assim, ó, eu penso como vocês, olhando assim, o aluno do ensino médio, ele está num processo de profissionalização. Então, nós temos que dar esse contato para eles. Como o Cauro falou, né, nós, professores, quem diria, né, se nós tivéssemos até um contato com esses equipamentos. E se nós tivéssemos, nós não saberíamos usar, porque evolui tão rapidamente a nossa área de biologia, que tem coisas que às vezes a gente vai ler e a gente não vai compreender de primeiro momento. A gente vai ter que se informar muito bem. Então, mostrar esse caminho, esses outros caminhos da biologia, vai fazer com que o aluno desperte mesmo, né, a curiosidade e busque essas áreas. Então, assim, eu concordo com o que você falou, Silvio, o que Kaoru falou. Então, é complexo, é complexo. Mas como você falou aí, você fala e aí você vai encontrar alunos fazendo esses cursos, né, específicos, né, na área de biologia. Então, esse é o caminho. A ideia de hoje é essa, a gente aprofundar, mostrar para eles que a biologia, ela, assim, embora nós estamos aqui num ecossistema da Mata Atlântica, né, nós temos todo um problema ambiental, mas ela tem N caminhos. E aí um aluno aí Ricardo, se apega a algum, ele vai se desenvolver, ele vai procurar uma faculdade. E só complementando, por exemplo, né, a gente fala, né, eles até na questão da informática, né, hoje em dia o sequenciamento genético é através de programas de computadores. Aí um aluno pode até não ser a coisa, mas ele pode entender o processo da biologia e desenvolver um aplicativo, um software que é usado pelas empresas hoje, né, nesses equipamentos ultramodernos. Passa a palavra, quem está falando? Silvia? Quem que chamou? Luciana. Oi, Luciana. Tá me devendo, hein, Tudo bem? Luciana, hein? Pois é. Liguei para você, você não voltou, né? Tô brincando, vai. Não, aqui eu tô com a internet tá muito difícil a internet aqui em cima, sabe? Tá bem complicado. Tem problema, vai à diretoria Mas que nós resolvemos. pode deixar. Então, nessa parte, que nem o Caouro, a Silvia falaram, né, que foram lá na faculdade e viram todas essas evoluções, né? No caso, Tá cortando, Luciana. por exemplo, eu agora me formo farmacêutica, né? Daqui a um ano termino e deixa próximo, então eu falo. Oi. Luciana, tá cortando. Tá muito ruim. Deixa para uma próxima, então, Ricardo. Não, agora ficou bom, fala. Então, dessa parte da evolução, né, dos instrumentos de laboratório, né? Uhum. Estão ouvindo? Então, essa parte, quando eu fiz química, né, há 16 anos atrás, e agora eu me formo farmacêutica, você vê totalmente essa evolução e essa dificuldade que nós realmente encontramos, né? E às vezes o aluno, ele acha que o saber é só aquilo, né? É uma coisa, pô, mas o que tem a ver, né? Mas essa parte dessa evolução, que nem na parte das vacinas, nós estamos estudando no 6º ano, vírus e bactérias, né? Tudo isso está relacionado com o nosso dia a dia. Então, quando você traz esse contexto para dentro desse dia a dia de um aluno, né, de todos esses fatos que estão recorrendo, da pandemia, de tudo mais,
isso se torna algo, os alunos ficam maravilhados, né? Eles ficam mesmo, sabe? Então, só complementando, né, que essas evoluções, porque nós, quando passarmos aos nossos alunos, mostrar mesmo a realidade, o que é, aonde eles podem estar inseridos, que às vezes eles têm uma noção de um estudo muito, né, algo, mas para que eu vou mais, né, e ver que isso está mais presente do que eles imaginam, né, no nosso dia a dia. Então, era isso que eu ia falar. Obrigado, Silvio. Silvio Luciano, desculpe. Obrigado, tá? Valeu mesmo. Pessoal, obrigado pela interação, que o meu tempo está estourando em relação ao meu cronograma aqui. Então, obrigado a participação de todos. Eu espero que tenha sido assim bem proveitoso para todos nós. E eu vou colocar lá, pessoal, esse experimento de investigação de um criminoso em relação às bases nitrogenadas aí para aplicar com os alunos, quem tiver interesse, quem não conhecer, tá bom? Gente, obrigadão, vou passar a palavra ao professor Adriano de Física. Passo a palavra. Obrigado, Ricardo. Bom dia para todos. Bacana essa contribuição aí dos nossos colegas professores. E como já foi feita a sensibilização lá em cima, né, no início da nossa formação, também não vou fazer aqui muitas palavras bonitas não, mas de coração, um feliz Dia dos Professores para todos nós, e que Deus possa nos abençoar sempre nessa profissão maravilhosa que nós escolhemos como nossa, né? A nossa profissão vai ser um orgulho maior, ser professor. Bom, gente, na nossa formação de hoje, né, assistindo às aulas lá no Centro de Mídias, então nós vamos falar hoje do tema, continuando o nosso tema lá, que é o olho humano. Pode passar para a próxima, Ricardo. E aula essa que aconteceu no dia 6, né, que teve a aula lá no Centro de Mídias, e também, se eu não me falha a memória aqui, teve o início lá no dia 26, 29 de setembro. Então, para a gente dar início aqui à nossa formação, né, então, nós vamos falar sobre o olho humano. Tá? Então, a estrutura, as partes, os distúrbios, as anomalias, tá? Que foram essas apresentadas. Próximo, Ricardo. E aí, seguindo o programa aí, né? Próximo, Ricardo. Essa habilidade é uma habilidade do segundo ano do ensino médio. Adriano, tava aqui, eu vou... Mudou. Obrigado. Então, é uma habilidade essencial da segunda série do ensino médio, faz parte aí do terceiro bimestre, onde a habilidade é reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que envolvem a sua propagação, como formação de sombras, reflexão, refração e etc. Próximo, Ricardo. E os objetivos: conhecer os defeitos da visão, suas características na formação da imagem e as possíveis correções. Próximo, Ricardo. E tudo isso começou, né? Os alunos tiveram seu primeiro contato referente ao olho humano lá no 6º ano. Então, uma habilidade que dá suporte a essas está lá no 6º ano, tá? Que é explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, na interação do organismo com o meio e com base no funcionamento do olho humano. Selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Então, os alunos que hoje, no 2º ano de ensino médio, eles tiveram esse primeiro contato
lá no 6º ano, tá bom? Próximo, Ricardo. E aí nós temos a nossa ativação inicial. O que vem a ser essa ativação inicial? Né? O que fazer com essa ativação inicial? Então, é a organização da turma, um acolhimento, é expor a habilidade e o objetivo da aula, perguntas pertinentes de sondagem que estimulem a participação dos estudantes. Então, aqui nesse momento, né, a habilidade nós falamos, né, o objetivo da aula também, e as perguntas, né? Então, vamos lá para o próximo, Ricardo. E aí você pode, antes de qualquer coisa, né, para o aluno, perguntar para o aluno já, de imediato, quais são as partes que compõem o olho humano? Quais são a estrutura do olho humano? Então, aí você, aqui na imagem, já tem todas as respostas aqui, mas perguntar para eles, né? Ver o que eles vão trazer para você de resposta. Qual o conhecimento que ele vai te trazer aí? Talvez ele não saiba explicar o que é cada um, mas ele tem o conhecimento, né, da estrutura do olho. Né? Eles vão falar aí, por exemplo, córnea, retina, pupila. Isso aí eles vão lembrar de forma muito fácil, né? Até mesmo falando aqui a parte branca do olho, né? Que algum aluno pode falar de tom meio que de brincadeira, mas aquela bola branca do olho, né? Que na verdade é a esclera. Né? Então, assim, e aí a partir daí você começa a interagir, né? Nós fazemos a interação com esses nossos alunos, explicando, né, o que vem a ser cada um. Então, primeira coisa é o olho humano. Né? A gente sabe que o olho ele é responsável pela visão, né? E a visão é um dos 5 sentidos mais importantes do ser humano. E aí, quando você fala dos 5 sentidos mais importantes do ser humano, a gente pode até fazer uma pergunta para eles se eles se lembram quais são esses 5 sentidos, né? Importantes aí. A visão é uma, mas quais são as outras? Vamos aproveitar e a gente já pode fazer essa ligação, fazer com que o aluno venha se lembrar. Então, aí você pode falar o olfato, o paladar, o tato, a audição. A gente não vai comentar sobre o olfato, paladar, tato e audição, porque esse não é o nosso foco aqui. O nosso foco é a visão. E aí, né, feito com que o aluno vem a responder para a gente, né, do que ele se lembra aí de cada parte, de cada estrutura, aí a gente pode já ir falar, você falou da córnea, né? Então, o que é a córnea? A córnea, como é formada a córnea? A córnea é formada pelo tecido transparente e resistente que protege o globo ocular contra traumas e contaminações. E aquela parte branca do olho, né? Aquela bola branca do olho que o aluno que fez a pergunta te respondeu e que você respondeu que é a esclera. Então, é a região formada principalmente por fibras. E aí você vai, né, a gente vai comentando aqui com ele, a cada uma que o aluno te reportou, te falou das partes que ele se lembra, né? Então, e aí você vai fazendo esse comentário. No caso, a íris é a parte colorida dos olhos. Está localizado logo atrás da córnea. A retina, localizada na parte interna do olho e rica em fotorreceptores. Que mais nós podemos falar aí? Do cristalino, né?
também. Nós temos a cristalina lente, que é responsável por ajustar o foco de luz. Os músculos ciliares também comprimem o cristalino, alterando a distância focal. Então, nós temos aí uma vasta informação para o nosso aluno, né? Informação essa que ele já teve um início, lembrando, né? Ele já teve um início lá no 6º ano, tá bom? E, né, no próximo slide aí, por gentileza, Ricardo. Próximo, mais um. E aí cabe aí a nós, né? Então, no desenvolvimento aí, como instigar uma busca de suporte que daria suporte a essa questão diante da atividade a desenvolver, contextualizar para melhor entendimento do estudante. Aí aqui eu coloquei um exemplo. Você conhece o funcionamento do seu olho? Você sabe por que os óculos têm lentes de espessuras diferentes? Então, perguntas que nós vamos aí trabalhando com os nossos alunos, perguntas que vamos fazendo aí aos nossos alunos, para ver o conhecimento que ele pode nos trazer, né? Do que ele pode vir a se lembrar. E aí, no próximo slide, por gentileza, Ricardo. Eu coloquei uma outra pergunta aí, que aí nós mesmos aqui do grupo podemos vir a responder, né? Quais são as semelhanças entre o olho humano e uma máquina fotográfica? Alguém poderia comentar essa resposta, fazer uma fala sobre essa resposta? Roberto? Professor Roberto? Pode falar, professor Roberto. A todos. A relação que a gente pode fazer entre o olho humano e a máquina fotográfica é justamente quando diz respeito ao diafragma da máquina fotográfica, que ela fecha para impedir a entrada de luz, ou aumenta o diafragma para a entrada mais de luz, e assim com a nossa pupila também. Ela se dilata, ela se contrai também para a entrada de mais luz, né? Ou ela se contrai para impedir que entre mais luz também. Opa, legal. Obrigado, professor, pela sua contribuição aí. Cadê? Silvio? A senhora Tereza queria falar, Adriano. Opa, pois não, pode falar. Professora Tereza. Bom dia. Bom então, dia. Na verdade, seria mais ou menos a mesma fala do colega, né? Então, no caso, eu ia falar assim, que os nossos olhos, ele tem a função de captação da luz para convertê-la em imagem, né? Através da captação de células específicas, né? Os cones, né? E os fotorreceptores, né? Só ia falar essa parte mesmo, mas o colega falou muito bem explicado anteriormente. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Então, na construção, a máquina e o olho humano são semelhantes, né? Então, a gente tem a retina do olho, que é similar ao sensor da câmera. A pupila, como o professor falou, ao diafragma.
o cristalino, que vai se comparar com os elementos da lente da câmera, e a córnea, que é o filtro onde vai manter todas as partes internas limpas e legíveis, né? Ah, legal. Então veja que a interação, assim, é coisas que o aluno, será que nossos alunos eles conseguem fazer essa correlação aí? Eu creio que sim, né? Porque já conforme eles vão ficar meio parados, vamos dizer assim, se assim podemos dizer, meio parados, preocupados, procurando algo como relacionar, mas depois da explicação eles vão, com certeza, eles vão passar a entender muito bem, né? Pois não, Silvio? Então, uma outra pergunta que pode ser formulada nesse caso aí é: quem é melhor, né? O olho humano ou a máquina fotográfica? Boa, também. Nesse Alguém caso, quer fazer um comentário sobre essa pergunta? Bom, gente, então vamos dar sequência aí aos nossos trabalhos. Vamos para a próxima, Ricardo. Bom, toda essa questão do que é explicar a estrutura, né, do nosso olho, e também, obviamente, o aluno, ele também vai perguntar mais, e as doenças, né? No caso, os distúrbios que tem a visão, as anomalias que tem a visão. E aí ele, lógico, dentro da sala de aula, tem aquele que usa óculos, tem aquele que usa lente, um óculos com lente mais grossa, outro com lente mais fina. E aquela pergunta sempre: você tem miopia, astigmatismo, hipermetropia? Qual que é a sua questão aí da visão, né? Então, miopia é ver mal ao longe, hipermetropia, ver mal de perto, e astigmatismo, ver mal de perto e ao longe, desfocagem da retina. Aqui eu coloquei esses 3 distúrbios, mas nós sabemos que tem muito mais, né? Tá? Então, eu vou pedir aqui, Silvio, por gentileza, pode fazer uma fala aí, Silvio? vai continuar nas imagens, hein? Pode. Pode dar sequência. Próximo, Ricardo. Então, essa imagem que a gente vê de um olho saudável, né? Tá dando para ouvir tranquilo aí? Sim, Silvio. Tá. Pode falar. Então, essa imagem é um olho saudável, né? Então você vai ter a formação da imagem no fundo do olho, né? Na retina, invertido, né? Pequeno, que depois o cérebro faz a correção para poder a gente enxergar ele no tamanho natural e na posição correta. Então, essa filtragem, um olho humano vai enxergar nessa posição. Próximo, por favor. Próxima imagem, Ricardo. Já mudei. Tá. Então, um olho humano vai ver essa paisagem com toda essa nitidez, né? Então, a gente vê aqui que tem flores bem visíveis aqui na frente, uma mata, um rio logo ao fundo, montanhas, tá todo mundo conseguindo ver isso daí, né? Nuvens, um céu bem... Então, isso aí é o que a gente espera que um olho humano, um olho perfeito, né, sem nenhum distúrbio de visão, consiga ver. Porque às vezes isso também vai ajudar aqueles alunos que têm visão perfeita a compreender os alunos que não enxergam bem, tem problemas de visão, e às vezes a pessoa não enxerga alguma coisa perto, o aluno fala assim: pô, você não consegue enxergar isso aqui, tá tão nítido, né? Pode voltar naquela que estava da miopia? Não, na próxima. Isso. Então, quem tem o problema da miopia vai ter a formação da imagem antes da retina. Então, a gente, voltando ao tema lá da lente de correção, a gente vai usar uma lente divergente, que ela vai mudar o ângulo de entrada da luz,
fazendo com que a imagem se forme no fundo do olho corretamente. Então, aquela imagem que a gente viu de um olho perfeito, de uma paisagem com olho, de uma visão perfeita, pode passar, por favor? Quem tem miopia vai enxergar dessa forma. Então, o míope, ele tem uma boa definição do que está perto, mas perde toda a definição do que está longe. Alguns graus, eu mesmo tenho miopia, a mais de 2 metros já perco um pouco a definição. Rostos, principalmente, já ficam mais embaçados, né? Próximo, por favor. Já adiantando, o próximo problema é a hipermetropia, né? Então, aí, ao contrário da miopia, a imagem se forma depois da retina. A gente vai usar uma lente bicôncava divergente para poder corrigir esse ângulo de entrada de luz, para ver que a imagem se forme na retina corretamente. Então, aquela mesma imagem pode passar, que um olho perfeito enxerga, quem tem hipermetropia vai enxergar dessa forma. O que está perto vai ficar borrado. E vai ter uma boa definição do que está longe. Está todo mundo conseguindo ver essa imagem, esse borradão aí, e a definição no fundo? Alguém que não seja míope igual eu? O meu aqui, graças, é perfeitinho. Dá para ver sim. Então, próximo, por favor. E um outro distúrbio comum, né, que é o astigmatismo, quando a gente tem um ângulo pouco fora do centro. A imagem se forma, a velocidade da luz aí aumenta um pouco na base e diminui um pouco no topo. Então a gente usa uma lente com a borda grossa em cima e a borda fina embaixo, um pouco fina embaixo, para poder fazer essa correção de luz, né? Então quem tem astigmatismo vai enxergar dessa forma. Próximo, por favor. Duplicado. Todos estão percebendo aí? Pode passar, por favor. Só complementando, né? Então às vezes o aluno fala assim, mas não respondeu a pergunta, né? O que é melhor, a câmera ou o olho humano? Até o momento, o olho humano está ganhando. Porque ontem mesmo uma professora conversou comigo, falou, às vezes a gente vê uma lua bonita, perfeita, e quando a gente vai fotografar, sai uma bolinha de gude quebrada. Porque o olho humano tem essa capacidade da pupila ficar aumentando, diminuindo, e ajustar essa definição de imagem conforme a proximidade. A gente pode fazer com que os alunos façam esse teste também, colocando 2 lápis em frente aos olhos, né? Um pouco mais perto, um pouco mais longe. Então, quando você vê o que está perto, você desfoca o que está longe. Quando você olha o que está longe, você desfoca o que está perto. Aí também vai ter a sensação de aperto nos olhos, que é aliás, perdi aqui. A formação da imagem, né, dentro do olho, o músculo começa a apertar para poder ter esse ajuste ou folgar. Então, conforme a pessoa vai envelhecendo, esse músculo vai ficando relaxado, então você começa a perder essa sensibilização de visão, né? Agora, quanto à resolução, a gente consegue enxergar até 576 milhões de pixels, né? 576 megapixels. A câmera moderna, assim, que mais se aproxima disso, está em torno de 20 megapixels na resolução máxima. Já uma outra câmera que está no laboratório no Chile, ela tem uma resolução de 570 megapixels, ainda não chega no olho humano, mas também tem mais ou menos 4 metros de diâmetro. Está posicionado em cima de um telescópio para poder enxergar melhor o céu. Por que depois? Essa é a minha contribuição de hoje. Adiante. Não quero nada de Obrigado, Silvio. Vou colocar a sua lição aqui para o microfone aberto aí. Professora, você não está com o microfone aberto aí? Por gentileza.
Mas, assim, a contribuição, Silvio, sua contribuição foi muito bacana. Espero que nas nossas próximas formações, né, assim, consigamos mais professores querendo participar das nossas formações aí. Nós deixamos aqui, né, nós falamos de alguns distúrbios, né, de miopia, hipermetropia, astigmatismo, mas também tem a presbiopia, tem o estrabismo, glaucoma, catarata. Se nós formos aqui falar de cada uma Daltonismo. delas, daltonismo, isso. Então tem muita coisa para se falar a respeito desse tema, que é o olho humano e suas anomalias, seus distúrbios aí, né? Mas a gente convive muito com pessoas, né, que têm problema de catarata, daltonismo, que é o nossos, né, às vezes o camarada lá não, por que enxerga de uma cor, por que enxerga outra, né, na questão do daltonismo aí. Enfim, é muito para ser falado, né, e ser aqui discutido e estudado quanto a essa questão do nosso olho humano. Então, aqui um exemplo, né, de finalização que eu coloquei aqui, que nós já fizemos aqui nessa formação de hoje, é diante do desenvolvimento, priorizar a qualidade e não a quantidade de atividades, sendo assim planejar o tempo da aula para a finalização, onde deverá ser feita uma retomada das atividades, se possível de forma sistematizada em tópicos ou resumidamente na lousa. Com perguntas de verificação que visam encorajar os estudantes a refletirem mais sobre a afirmação. Ricardo, coloque lá no slide onde tem as lentes, por gentileza. Mais um. Isso, obrigado. Então, aqui, nós passamos, né, aqui bem rápido nessa imagem, né, e da qual o Silvio foi falando lá na questão das lentes, né? Então, aí tem a imagem de lente biconvexa, lente plano-convexa, côncavo-convexas, as lentes divergentes, lente bicôncava, lente plano-côncava e convexo-côncavo. Então, essas são as imagens aí, né, de lentes convergentes, lentes divergentes, do qual o Silvio explanou lá naqueles exemplos de distúrbios da visão. Pois não, Silvio? É que às vezes o aluno pergunta, mas qual lente usar, para qual problema usar, né? Sempre tem uma piadinha que é muito velha, talvez vocês até conheçam, né? Por que um míope não pode ir no zoológico, né? Porque ele usa uma lente divergente. Então fica fácil de lembrar quando que ele usa uma divergente, quem usa uma divergente e quem usa uma lente convergente. Uhum. Isso, os nossos alunos são bem criativos quanto a isso, né? Mas é uma boa, uma piadinha que faz a gente lembrar bem, né, da lentes divergentes e lentes convergentes. E aí, o que aprendemos hoje? Vamos lá, Ricardo, lá no último. No último não, lá no finalzinho lá. Que é sempre, que é comum, né, nós professores, né, começarmos a nos habituar aí na questão de colocar as habilidades, colocar o objetivo, e aí o finalzinho da aula, né, o que aprendemos hoje? A estrutura do olho humano
causas e defeitos da visão e possíveis correções. Então, nós temos aí essa informação para que nós possamos nos habituar a fazer com nossos alunos, né? Tá bom? Então, essa é a formação que eu gostaria, que eu tinha para passar para vocês. Agradeço muito a participação de todos. Silvio, com a sua participação no que diz respeito aos distúrbios da visão, muito obrigado. E aos demais colegas que queiram participar aí num próximo momento, né? Daqui 15 dias temos a outra formação, né? Fica aqui o convite, caso queiram participar, tá ok? Ricardo, para os informes, por gentileza. Passo a palavra para o Ricardo. Dando continuidade, pessoal, quero, antes de mais nada, né, para dar os parabéns à escola Alice, né, Mota de Juquiá, e o Armando Gonçalves, toda a sua equipe, né, que são finalistas aí do Hangouts, né, no caso da Alice Mota, e da robótica, né, o Armando aí concorrendo. Vamos torcer aí por esses alunos e por esses professores que têm desenvolvido um excelente trabalho nessas escolas, né? Assim como todos, né? Que desenvolvem um excelente trabalho também, né? Mas aí, no caso, aí, escreveram, participando do Inova, né? E vamos torcer para que eles sejam coroados, porque uma das coisas que eu falo isso, quem me conhece sabe, que eu sou bem prático e nunca fiquei bajulando ninguém, mas a nossa equipe de ciência da natureza tem muitas pessoas muito boas, que trabalham muito, e eu digo sempre, pessoal, demonstre o trabalho de vocês, mostrem, publiquem, porque vocês transformam alunos aí, e tem alunos aí que você vai aí, eu já acompanhei trabalho de alguns professores, e os alunos se dedicam e são um espetáculo, assim como vocês, com uma excelência e muita competência. Então, assim, uma das coisas que eu gostaria que vocês divulgassem, pessoal, não vai ter nessa sexta porque o nosso governador deu ponto facultativo, mas Dani, você tá aí, Dani? Adriano, Dani está na sala ainda? Adriano? Estão me ouvindo, pessoal? Eu fechei o microfone aqui, Ricardo, desculpa. O Adriano, Oi. ficou ainda para essa data aqui? Não. Não? Mudou? Mudou a data e vamos informar logo em breve. Então, pessoal, aconteceu hoje, o Se Liga no Enem, né? Aí estamos juntos no Enem, uma iniciativa aí da diretoria, fazendo um trabalho aí na questão da redação para os alunos, né? Desenvolvendo trabalho aí na área inicialmente de língua portuguesa, nós vamos ter um momento também da área de ciências biológicas, né? Matemática. Então, assim, divulguem, pessoal, divulguem aos seus alunos para participarem, tá? Desse evento. O nosso ATPC está se encerrando. Quero agradecer a participação de todos, mais uma vez, pela interação de cada um de vocês, porque a formação acontece graças a vocês que nos dão essas contribuições riquíssimas. Eu me despeço de vocês, que vocês tenham um bom dia, um feliz dia dos professores, um bom dia de trabalho, que Deus abençoe cada um de vocês, cada lar, que vocês sejam muito abençoados, fiquem em paz, um abraço a todos e meu carinho especial, porque vocês são os caras. Vocês são professores transformadores de opiniões, criadores de profissionais, e nós estamos aí, pessoal. É nossa missão. E nós vamos fazer a mudança. Fique com Deus. Um abraço
a todos. Passa a palavra, Adriano. Muito obrigado a todos aí. Vamos nos cuidando, né? Porque a pandemia não acabou ainda. Tá tudo quietinho, ninguém fala mais nada sobre a pandemia na nossa região, mas vamos nos cuidar, pessoal. É muito importante. Usem máscara, álcool gel, lavem bem as mãos. Vamos se cuidar, pessoal. Pelo amor de Deus. Tá bom? Bom final de semana para todos. Né? Bom final de dia de trabalho. Bom feriadão para nós aí, que amanhã é sexta-feira, feriado pelo governador. Então, até a próxima, gente. Muito obrigado. Bom dia a todos aí também. Obrigado pela oportunidade de participar. Eu agradeço bastante o Adriano e o Ricardo. E até a próxima. Obrigado. Até mais, pessoal. Feliz dia dos professores. Fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Obrigado. Não esqueça de passar lá e desligar no vermelhinho, tá, pessoal? Para ficar a reunião aberta. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Obrigado. Você também, Paulo. Bom dia dos professores. Até mais também. Tchau, tchau, meu querido. Bom trabalho, viu? Obrigado, Ibrahim. Oi, Ibrahim. Meu tempero, Ibrahim. Para meu quibe, Ibrahim. Palhaçada, hein? Temos que combinar um dia para fazer, querido. Olha. Ibrahim, só se for na outra reencarnação, porque você me enrola muito, Ibrahim. Não, querido, que isso? Não faço isso, não. Imagina, que isso? Não, ó, vamos combinar um dia para isso? Qual? 30 de não, fevereiro? Pega um final de semana agora, mais para o final desse mês, a gente combina aí no final de semana. Você pode fazer as suas bebidas, aquelas coisas que você prepara, e eu levo umas especiarias. Pode deixar. Oh, aí sim. Que chique, hein? Especiarias, hein? Pessoal, vou encerrar a gravação aqui. Sim, Ibrahim. Eu também quero quibe. Tranquilo. Vamos nos reunir, pessoal. Vamos. Eu acho que nós estamos precisando disso, né, gente? É um momento nosso, né? A gente, uma confraternização, uma coisinha diferente. Também faz parte.